Dia da exposição bíblica aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 2. O tema é outrora, filhos da desobediência. O texto sagrado diz assim: em raiz pote, priepatesate cataton aioná, tu cosmo tuto cataton arhontates exúcias tu aeros, tu pneumatos tu nin energuntos, em tois ruióis teis apeteias, o qual noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera em todos os filhos da desobediência. Obrigado, pode se aceitar. As pessoas espiritualmente mortas são incapazes de cumprirem a vontade de Deus, se voltar para o Todo-Poderoso e fazer a sua vontade. E sendo assim, essas pessoas estão sob influência maligna, pois não existe dentro do plano divino, não existe neutralidade. O próprio Jesus falou em Lucas 11, 23, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Com isto, o apóstolo Paulo mostra aos crentes que estavam em Éfeso, que Deus, pelo seu grande poder, os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você perceba aqui dentro desse texto aqui, Paulo começa dizendo, em quem noutro tempo, ou outrora, andastes. A palavra aqui noutro tempo significa em tempos passados. O cristão olha para trás, para o passado, somente para agradecer a grande obra que Deus fez em sua vida. A única coisa que nos faz olhar para trás é somente para dimensionarmos a grandiosidade da obra que Deus fez na nossa vida. Essa grande obra de ressurreição espiritual, essa grande obra de vida que Ele assim nos dera. Então o cristão, ele só olha nesse aspecto, ele só olha para o passado. Por quê? A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz assim, aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas, olha, já passaram, e eis que tudo se fez novo. A palavra ali já passaram significa passado, desaparecer, deixar de existir. E essa palavra é usada em Marcos 1,42, quando um leproso chega diante de Jesus e adora, e Jesus falou, adora e pede, me cura, e Jesus estendeu a mão, curou, e a Bíblia diz que a lepra desapareceu. Então é nesse sentido aqui. Então a velha vida, os nossos pecados, quando você se rendeu a Cristo, Jesus desapareceu com eles, Jesus apagou a eles, Jesus deu um fim nisso. Então eu entendo isso, que eu não posso trazer à existência esta velha vida, porque já ficou para trás. Se ficou para trás é porque eu fui adiante. Então eu não posso ficar preso aquilo que eu vivi no passado, eu não posso me prender a isso, porque o passado fala da minha velha vida. Agora em Cristo Jesus, a minha vida em Deus é calculada, é computada, assim por dizer, a partir do momento que eu estou em Cristo Jesus. Deus não leva em consideração os tempos da ignorância. Então eu não posso ficar me martirizando, e também não posso ficar preso e sofrendo por algo que já passou. Então passou, foi difícil? Foi complicado? Foi, teve uma vida dissoluta? Teve uma vida promíscua? Teve, mas acabou. Agora Jesus falou, você é uma nova criatura, eu apaguei esse passado de derrota, eu desfiz esse homem velho, desfiz. E o texto ali quando diz, eis que faço, olha só, eis que faço tudo novo, a palavra eis significa veja, olhe, preste atenção, é um imperativo ali.
E então preste atenção no quê? Olhe, preste atenção, visualize o quê? O novo que Deus fez. E a palavra novo aqui é coisa linda, significa não surrado. Por que não surrado? Qual é o sentido aqui de não ser surrado? A nova vida em Cristo Jesus me cura de todos os traumas do passado. Então, porque você sabe que o passado de muitos trazem consigo muitos traumas. Imagine o trauma, por exemplo, da vida de Saulo. Saulo, ele teve traumas na sua vida. Por quê? Porque ele foi perseguidor da igreja, ele mandava prender mulheres, crianças, mandava prender quem fosse. Dizia que era crente, ele mandou matar. Então isso foi um trauma na vida dele. Ele mesmo falou, eu sou o pior de todos os pecadores, eu não sei como que Deus me aceitou. Então Deus trouxe essa cura desse trauma na vida dele. E quantas pessoas, por causa dessa vida sem Deus que levava, acabaram passando por situações, traumas terríveis, dificuldade na infância, enfim, são tantos traumas, né? Psicológicos, emocionais, físicos. A pessoa sofreu de alguma maneira. Só que agora essa nova vida em Cristo Jesus, Ele te faz uma nova pessoa. Ele te cura todo aquele trauma que a pessoa viveu, toda aquela luta que a pessoa viveu. Jesus, Ele traz a cura completa sobre a vida da pessoa. Até por isso que a pessoa não pode ficar, mas fizeram isso comigo, mas fizeram aquilo, me traíram, enfim, e coloca tantas coisas. Você não deve jamais ficar preso a isso. Jesus, quando Ele te fez uma nova criação, uma nova criatura, Ele fez nova todas as coisas. Agora você vive uma nova vida na presença do Senhor. Então aceite essa cura de Deus para a tua vida. Agora, essa palavra aqui, andastes, significa caminhar junto a, andar nas pisadas, imitar, fazer o mesmo que os outros fazem, e de lá para cá. Isso tem um sentido de o estilo, modo de vida, conduta diária. Então, nesse caso, a pessoa irregenerada, sem a fé em Cristo, se torna discípulo do inimigo. Entende? Então, o Paulo está dizendo, vocês antigamente, como também eu, nós éramos discípulos do inimigo, porque andar é estilo de vida, então andava como o inimigo andou. Agora vem a pergunta aqui, e o que faz um discípulo? Qual é a caminhada de um discípulo? Discípulo, ele caminha nos passos do seu mestre, reproduzindo a sua vida e suas obras. Então é isso que um discípulo faz. Agora no caso aqui, no caso negativo, Paulo está dizendo, outra hora vocês vocês eram discipulados pelo próprio inimigo. A vida que vocês levavam, vocês reproduziam a vida e a obra do inimigo. Mesmo que sendo inconscientemente, porque eu já falei na introdução, não existe neutralidade. Ou a pessoa é de Cristo, ou a pessoa não é de Cristo. Ou a pessoa é de Deus, ou a pessoa não é de Deus. Não tem meio termo. A pessoa fala, não sou nem de um nem do outro. Não existe possibilidade. Nesse mundo existem dois lados. Aqueles que estão em Cristo e aqueles que estão no inimigo. Acabou, não tem uma outra alternativa. Não tem. Então agora o apóstolo Paulo aqui está falando, então antes vocês andavam. Paulo está falando, antes, né, toda pessoa sem Deus, sem Cristo, sem a salvação, ele reproduz a vida e a obra do inimigo na terra. E aí vem aqui uma pergunta, né, ainda. E qual é o andar do inimigo? Qual que é o estilo de vida do inimigo? Nós podemos ver, eu vou citar porque é um texto longo, mas você que está anotando aí, o Jó, capítulo de número 1, do versículo 6 ao 10, e depois do 2, do 1 ao 4, vai falar qual que é o andar do inimigo, porque o texto vai dizer que havia um homem na terra, chamado Jó, ele era reto, temente, se desviava do mal, e o texto diz que certa feita, o inimigo apareceu, se apresentou em algum lugar, na dimensão espiritual, se apresentou perante Deus, e Deus deixou chegar perante o Senhor, em alguma dimensão. E Deus pergunta para o inimigo, abre um diálogo para que a gente possa entender. Por isso que está registrado assim na Bíblia, porque Deus sabe de tudo, Deus não precisa perguntar nada para ninguém, Ele sabe de tudo. Só que esse diálogo na Bíblia é para que a gente possa entender o que aconteceu. Então, o diálogo é aberto, e Deus fala assim, da onde você vens? O que você faz? E o inimigo falou, eu venho
de rodear sobre a terra, é o andar, e andar, passear por ela. Aí Deus pega e diz: você observaste o meu servo Jó? Que não há homem como ele, reto, temente, que se desvia do mal. O inimigo diz assim: mas também Jó teme ao Senhor debalde. A palavra debalde ali é vazio, sem propósito. Ele falou: Jó serve a Deus debalde, porque tu cercaste ele, aumentaste os bens dele, abençoaste a casa dele, tudo quanto ele tem, o gado dele, a empresa dele cresceu na terra. Ou seja, ele está cheio de saúde, então ele tem tudo que ele precisa. Por que ele não serviria o Senhor, já que o Senhor deu tudo para ele? Então, agora preste atenção, qual que é o andar do inimigo? Primeiro, para que nós possamos entender o andar do inimigo. Então, o andar do inimigo e, consequentemente, dos seus discípulos. Então, quem é discípulo do inimigo? Todo aquele que não está em Cristo se tornou discípulo do inimigo. Isso é muito sério, essa palavra, hein? E comprometedora para quem está aqui nessa noite e ainda não aceitou a Cristo como Senhor da sua vida. Não tem como hoje você sair daqui sem uma decisão. Agora perceba, versículo 9, o inimigo responde, o texto diz: e Satanás disse, mas Jó serve ao seu debalde. O nome Satanás aqui significa adversário, aquele que se opõe a propósito, a quem está em propósito. Então perceba isso aqui comigo, tremendamente. Quando o adversário, aquele que se opõe em propósito, o texto diz ali debalde, né? Volta a dizer, é em vão. Então o inimigo acusa Jó que o Jó servia ao Senhor em vão, servia a Deus sem propósito. Então o inimigo quis jogar Deus contra Jó e Jó contra Deus, dizendo que não havia propósito, mas sim troca de interesses. Então olha só, o adversário chega para Deus e quer colocar Deus contra Jó. E chega Jó e quer colocar Jó contra Deus. Por isso que o nome dele também é chamado na Bíblia de diabo. É diabo. E sabe o que significa diabo? Maldizente. Aquele que joga um contra o outro. Então esse inimigo é tão terrível, ele é tão terrível, que ele faz isso. Ele quer colocar Deus contra o ser humano e quer colocar o ser humano contra Deus. Por isso que no momento de dor de Jó, imagine o adversário usou os amigos de Jó e ali colocou tantas coisas ali para ele e acusando ele. Então para quê? Para que Jó se voltasse contra Deus. Como que assim, se Deus é tão bom assim, por que eu estou vivendo isso? Olha, querendo colocar Jó contra o Senhor. Então quem faz isso é o adversário. Veja o que o adversário faz. Agora preste atenção, o inimigo está dizendo para Deus que Jó só serve a Deus por causa de interesses. Se não fosse por interesses, Jó não estaria servindo a Deus. É isso que o inimigo está dizendo. É só uma troca de interesses. Sabe o que o inimigo está falando para Deus? O inimigo está dizendo assim: Jó só te reconhece como Deus porque o Senhor dá as coisas para ele. É isso que ele está dizendo. Ele falou: é só uma troca de favores. Se Jó não tivesse o que tem, ele não te reconheceria como Deus. Que terrível, não? Agora presta atenção. Então, quando alguém serve a Deus por interesses pessoais, só por coisas da terra, e não por propósito, ser reto, íntegro e se desviar do mal, que é viver uma vida que agrada a Deus, ele não aprendeu na escola divina. Eu vou repetir. Então, quem não serve a Deus por propósito, viver para agradar a Ele, mas serve a Deus só por buscar coisas de interesses pessoais aqui da terra, não aprendeu com Deus isso. Essa escola é a escola do inimigo. Ele que é assim, porque Deus, ele é digno. Por que eu e você servimos e adoramos a Deus? Porque Deus dá? Não, porque Deus é. Vou falar de outro jeito para você entender. Nós não adoramos a Deus porque Deus nos deu alguma coisa. E por que nós adoramos a Deus? Porque Ele é o Criador, Ele é digno de todas as coisas. Deus não é um farsante. Deus, a Bíblia diz, Ele é digno. Agora perceba isso aqui comigo. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Agora perceba comigo, o inimigo já é diferente. A Bíblia vai dizer, lembra quando Satanás apareceu para Jesus e falou assim, ó: se você se prostrar e me adorar, eu te dou
todos os reinos do mundo e a glória dele. Veja, é uma troca de interesses. Você me presta culto, eu te dou. Você vem aqui, faz essa sua parte, eu vou te beneficiar com algo. Então, quem trabalha com troca de favores e interesses é o inimigo, não é Deus. Então, uma pessoa que só vem para o culto, só vem para a igreja por interesses pessoais, você não aprendeu isso com Deus. Essa escola não é a escola divina. Porque eu venho para o culto, não porque Deus é obrigado a me dar alguma coisa, não. Eu venho para o culto por quê? Porque Ele é o meu Criador, Ele é o meu Senhor, Ele é digno de ser adorado e glorificado. Preste atenção. Se alguém não adora o inimigo é Deus? Claro que não, nunca foi, nunca será. Agora, e se alguém deixar de adorar a Deus, Deus vai deixar de ser Deus? Não. Se reconhecer que Deus é Deus, Deus é Deus. Se não reconhecer que Deus é Deus, Deus continua sendo Deus do mesmo jeito. Porque indiferente do que o ser humano pensa ou diz, Deus é. Ele é e nunca deixará de ser. Agora o adversário não. Para ele ser Deus tem que reconhecer que ele é. E é por isso que ele falou, ó, se você se prostrar e me adorar, você me reconhece que eu sou um Deus. E aí eu te dou o que eu quero. Perceba? Então a vida cristã não é uma troca de interesses. Quando você serve a Deus, isso é consequência. Deus é bom e sabe que você tem necessidades e vai acrescentar todas que você precisa. Então diga isso comigo, isso é forte, irmão. Diga isso comigo, eu não sirvo a Deus por troca de interesses. Eu sirvo a Deus pelo que Ele é. Aleluia. Aleluia. Agora veja, então presta atenção, um discípulo do inimigo, ele reproduz essa vida do inimigo aqui na terra. Então ele só busca a Deus por interesse. E é por isso que quando ele não está recebendo o interesse que ele tem, de questões materiais da vida, ele deixa de vir, ele deixa de congregar. Pegou aí o mistério? Então a pessoa é um discípulo do adversário. Outra coisa, o versículo 10 de Jó vai dizer o que? O inimigo falou, ó, ele só serve porque tem bens, porque a casa está abençoada, o Senhor abençoou tudo quanto que ele tem, o gado dele está aumentando, ele tem uns filhos bem-sucedidos, enfim. Então vamos lá, o inimigo falou, então deixa eu tocar nisso aí, e vai ver se ele não blasfema de ti. Olha só, o que o inimigo tenta fazer? Tocou nos bens, o que é isso? O inimigo quer tirar os bens, por isso, aqui na terra, quem são os discípulos do inimigo? Aquele que tira o bem do outro, que rouba, esse é um discípulo de Satanás. Ele está reproduzindo a vida, ele está reproduzindo a vida do seu mestre, entre aspas. É forte ou não é essa lição? Outra lição, o adversário, ele tentou tocar na casa. O que é tocar na casa? A casa fala da família, então o inimigo quer destruir a família, desconfigurar o plano original. Qual que é o plano original? Um homem casa com uma mulher, os dois se casam, tornam uma só carne, e são inseparáveis. E agora, o que o inimigo vem fazer aqui na terra? O que ele vem fazer? Vem desconfigurar a família e destruir a família. Como que ele vem desconfigurar a família? Então, aquilo que não é homem e mulher se casando, já desconfigurou. Se tiver uma outra configuração aqui, já não é obra de Deus, é obra do inimigo. E aí uma pessoa que desconfigura o plano original, é discípulo dele. Outra coisa, por exemplo, existem pessoas que partem para o caminho do adultério, e desfaz uma família e constrói outra em cima daquela que já estava construída. Isso não é obra de Deus. Isso é discipulado do inimigo, é reproduzir a vida do inimigo na terra, irmão. Isso aqui é muito violento. Outra coisa que a Bíblia Sagrada diz, ó, abençoa as obras das suas mãos. O inimigo luta para que o homem não tenha uma ocupação, porque trabalho fala de uma ocupação, e também ele gosta de gerar crise para que não haja oportunidade de trabalho, pois o trabalho dignifica o homem. Então os discípulos do inimigo aqui na terra vão reproduzindo a vida dele assim. Aí por isso que você vê que existem pessoas ociosas, por isso que existem crises na terra onde fecha as portas e as pessoas ficam sem trabalho. Isso é tudo a obra do adversário. Outra coisa, olha só o que o texto diz, tudo quanto tem, ô irmão, tudo quanto tem, aqui está falando dos filhos, aqui está falando da saúde, aqui está falando dos amigos.
Então veja só que coisa terrível. Filhos, a Bíblia diz que bateu um vento nos 4 cantos da casa e ceifou a vida dos filhos. E o que o inimigo quer fazer? Quer matar os filhos. Quer matar os filhos de que jeito? Levantar filhos rebeldes, que não obedecem pai e mãe, enfim, não tem um caminho de obediência. Então isso reproduz a vida do inimigo, porque ele foi rebelde desde o começo. Outra coisa tremenda, saúde, o inimigo tenta danificar a saúde. Por que você acha que tem vendedor de droga, vendedor de bebida? Estão danificando a saúde, são discípulos do adversário. Veja como que as coisas são tremendas, irmão. A palavra de Deus tem resposta para tudo, né? E agora aqui Paulo está dizendo, antigamente vocês eram discípulos deles, agora são discípulos de Jesus Cristo, o Senhor. Então o discípulo de Cristo reproduz a vida e a obra do Senhor. Agora vamos lá, versículo 2, a parte C, diz assim, ó, segundo o curso deste mundo, olha lá, segundo o curso desse mundo. A palavra curso aqui é século, é um período de tempo, ou seja, um povo de um certo período de tempo. Após a queda da raça humana, o inimigo gerou uma raça. Sabe qual é a raça? João Batista pregou sobre isso. Raça de víboras. Por que raça de víbora? Lembra que em Gênesis 3 o inimigo tomou a serpente? E ali ele toma a serpente, negocia com Eva e mente, engana ela e acaba ocasionando a queda da raça humana. E agora a raça de víboras é todos aqueles que são contaminados pelo pecado. Essa é a raça de víbora. E João Batista falou, quem vos ensinou a fugir da ira futura, vindoura, né? Raça de víboras. Então preste atenção que isso aqui agora, irmão, é coisa muito séria. Então a raça de víboras, aqui no caso aqui, por que o Paulo está falando sobre esse curso, esse período de tempo? É um povo de um certo período de tempo. Porque após a queda humana, se gerou a raça de víboras. E através do engano, o inimigo se fez o Deus deles. Você sabia que o inimigo é o Deus de todas as pessoas que não estão em Cristo Jesus? É para chocar mesmo. 2 Coríntios 4:4. Escute isso aqui. Ele se faz Deus dessas pessoas. Deus com D minúsculo, tá? Nunca, isso aqui vai uma lição aqui, é simples, mas nunca se escreva o nome de Deus com D minúsculo, sempre com D maiúsculo. Quando se referir a Deus, ele, nunca nele, sempre com a letra maiúscula, tá? Ó, nos quais o Deus deste século, presta atenção, está falando do inimigo, ó, o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então pega isso aqui, a palavra ali, então Deus desse século, o inimigo cegou. A palavra cegar significa tornar cego, embotar o discernimento, ou seja, cegar o entendimento mental, obscurecer a mente. Porque existe um caminho que leva à salvação. E qual é o caminho? Artigo definido, Jesus é o caminho. Então se Jesus é o caminho, o resto é engano do adversário. Aí tem a pessoa que partiu para o lado da idolatria. Ele idolatra imagens. Isso aí, ou seja, ele está prestando culto ao Deus desse século. A pessoa partiu para o espiritismo, trabalha na área dos espíritos. Isso aí não leva ninguém para o céu, não leva, não tem salvação. Então o inimigo criou muitas religiões. Entende? Você já tem noção de quantas religiões existem na Terra? Irmão, uma infinitude. Só esses dias mesmo que eu estou lendo a respeito de seitas e heresias, existem tantas denominações que eu falo nesse sentido religioso, que você não faz noção. E adora-se tudo. E agora preste atenção. Eles adoram aquilo que não sabe. Eles adoram pensando que verdadeiramente é o Deus. É um Deus verdadeiro, mas só que o inimigo cegou. Eles estão cegos. E o inimigo colocou uma cegueira tão tremenda que as pessoas adoram hoje. Existem países por aí que adoram bicho, adoram rio. Existem aqui mesmo, se você pegar na cidade, existem pessoas que se dobram diante de uma estátua feita por mão de homem,
que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem perna, mas não anda. Foi feito por mão de homem, aquilo ali não é Deus coisa nenhuma. Ele se prostra diante daquele pau, diante daquele gesto e fala: me ajuda, me socorre. E por que eles fazem isso? Porque o Deus desse século cegou eles, tirou o entendimento dessas pessoas, embotou de tal maneira que ela não consegue enxergar um palmo na frente e acha que está certo, e acha que está tudo normal, mas não está normal. Agora perceba isso aqui comigo: somente Jesus pode tirar o ser humano desta cegueira. Eu quero ler com vocês Gálatas 1:4. Somente Jesus pode tirar o ser humano dessa cegueira, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. A palavra ali, livrar, significa arrancar, escolher para si próprio. Então, se o Deus desse século é o pai da mentira, o Deus de todos os séculos, de todas as eras, é a própria verdade. Este Deus é verdadeiro, e o Deus que é verdadeiro nos escolheu e nos arrancou das garras do inimigo. Irmão, somente a escolha de Deus para ter nos arrancado dessa cegueira morfética, maligna mesmo. É uma cegueira que a pessoa não consegue entender. A pessoa vai e acende vela faz um Deus lá, acende vela, começa a orar para tantas pessoas. Aí ele tem Deus para resolver a causa financeira, ele tem outro Deus para resolver a causa amorosa, ele tem outro Deus para resolver a saúde. Aí ele vai orando, invocando deuses que na verdade por detrás de tudo isso há um Deus do século que é o adversário. Só que todo engano é desfeito pelo Deus que é a própria verdade, aleluia. E esse Deus que é a própria verdade, ele pega o ser humano, escolhe ele, diga: eu te amo, eu te escolhi, eu dei a minha vida por você. E tem uma coisa, vem cá, ele arranca a pessoa dessa cegueira. A palavra arrancar é puxar a pessoa, tirar a pessoa com força, é dar o sentido aqui de alguém que foi arrancado com raiz e tudo. Ali pegou a revelação. Levanta a mão, aí uma das mãos que você pode, que eu profetizo: o inimigo te perdeu, calavassúria. O inimigo te perdeu para nunca mais te encontrar. Sabe por quê? Porque Jesus tirou a cegueira, te tirou com raiz e tudo. Você está arraigado na verdade. Aleluia. Arrancou com raiz e tudo, puxou, pegou e disse: esse aqui é meu, pronto. Esse aqui é meu, e ovelha, disse Jesus, que está nas minhas mãos, ninguém arrebatará da minha mão. Aleluia. O adversário, eu vou falar de novo porque isso aqui é tremendo. O adversário te perdeu para nunca mais te encontrar. Aqui no nosso meio há pessoas que iam no candomblé, não sei da onde, há pessoas que iam diante de imagem de escultura e se prostravam, há pessoas que clamavam a deuses que não são deuses, mas o Senhor tirou essa cegueira. O Senhor abriu os teus olhos, a luz do Evangelho de Jesus te libertou, e quando a luz raiou na treva, você disse: eu não sou mais do engano, eu não sou mais das trevas, eu sou da luz. Aleluia. Que coisa tremenda, irmão. Então o Senhor nos tirou das mãos desse falso Deus, que o inimigo se fez Deus dessas pessoas, né? Então todo aquele aí que não está em Cristo, o negócio é sério. Agora diz aí o texto, segundo o curso deste mundo. A palavra mundo é ordem do universo, em sentido figurado, os habitantes da terra. O que está escrito em 1 João 5,19? Está escrito assim, o mundo jaz no maligno. João fala assim: nós que nascemos de novo somos de Deus, mas todo o mundo está, ou em algumas traduções, jaz no maligno. A palavra está ou jaz significa está conectado, está, em outras palavras, o mundo está morto no próprio maligno. Mundo aqui, presta atenção, mundo não é a criação de Deus no sentido céu e terra, não é nesse sentido. O mundo aqui é o sistema. Qual que é o sistema? Quando a gente fala sistema, o sistema organizacional. Não tem um sistema organizacional da nossa nação?
tem o poder executivo, poder legislativo, judiciário. Então isso é um sistema, isso é uma ordem. Então quando fala o mundo aqui dos homens, dos habitantes, está falando de todo esse sistema que envolve o ser humano. Então a Bíblia diz que o adversário, presta atenção, esse mundo, todo o sistema corrompido, todo o sistema que não se rende a Deus, ou seja, todo ser humano que não se rende a Cristo, que não se rende a Deus, toda pessoa que não caminha de acordo com a palavra de Deus, essa pessoa está morta no inimigo, está morta no próprio adversário. Então escute isso, o homem caído, agora presta atenção, agora você entende, o homem caído tem a forma do mundo, e se ele tem a forma do mundo, tem a forma de quem o mundo está. Agora veja o que a Bíblia diz a respeito disso, em Romanos 12, 2, olha o que a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Preste atenção, olha o que Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo. A palavra, conformeis, conforme, é com a forma. Então esse mundo tem uma forma, e qual é a forma desse mundo? O maligno é a forma desse mundo. Por que você acha que tem roubo, destruição, peste? Essa é a forma do inimigo. Ódio, rancor, isso é o molde do inimigo. Então toda pessoa que se amolda desse mundo, ele é corrupto, ele é falso, e assim por diante, porque esse é o molde. Agora a Bíblia diz assim, não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não se amolde ao padrão, à mente, ao caráter desse mundo, mas transformai-vos. A palavra transformai-vos ali é mudar de forma. Então, o que seria isso, mudar de forma? Presta atenção, o padrão do mundo é o inimigo, e o padrão de Deus é Cristo. Vou falar de novo, o padrão do mundo é o inimigo, mas o padrão de Deus é Cristo, e é por isso que Cristo está conforme Cristo, a igreja está conforme Jesus. Você presta atenção o que é forma. Pega aí uma massa, qualquer massa que seja, ou melhor, aqui já está na minha mão, esse copo, presta atenção, esse copo tem uma forma, tá certo? E dentro dele a água é uma fórmula, então a água tomou a forma desse copo. Então o ser humano, presta atenção, esse mundo, o inimigo tinha uma forma, a forma da desonestidade, a forma de tudo que é ruim. Aí o ser humano que está no mundo toma aquela forma do inimigo. Agora, Deus tem uma forma, a estatura perfeita, que é Cristo. Cristo não é amor, Cristo não ajudou o próximo, Ele é o modelo perfeito. Cristo não pecou, Cristo não fez nada errado, então esse é o nosso molde. Então quando eu estou em Cristo, eu estou no modelo de Cristo. Pega isso aqui. Então o padrão do mundo é trevas, agora o padrão de Deus, que é Cristo, é luz. O padrão do mundo é mentira, agora o padrão de Cristo, de Deus, é a verdade. O mundo é o ódio, de Cristo o amor. Do mundo é a condenação, de Cristo é a justificação. Do mundo o molde é a prostituição, eles acham bonito se prostituir, mas aquele que está em Cristo acha bonito ser santo. Então o crente não se adequa a este mundo, o nosso padrão é do céu. Nós não se adequamos com esse mundo. Entende por que esse mundo nos acha estranho? Porque você não tem o molde dele. O mundo olha para você e fala: esse crentinho quadrado. E por que eu tenho esse jeito quadrado na visão deles? Porque Jerusalém é quadrada. É por isso que eu encaixo certinho no céu. Então meu padrão de vida, presta atenção, meu molde, entende que você, essa fórmula, que essa água era, aí você pegou e foi derramada no molde chamado Cristo, e agora você tem uma forma. Agora entende, se você tem uma forma, presta atenção, esse copo aqui tem uma forma, se eu pego esse copo, presta atenção, o copo está aqui, e agora eu coloco aqui, ele mudou de forma? Se eu colocar ele aqui embaixo, ele mudou de forma? Não. E por que que não mudou? Porque ele já tem uma formação. Ele é aquilo, e não importa onde ele esteja, ele sempre vai ser aquilo. Pegou? Então o crente que tem a forma divina, a vida de Cristo sobre ele,
Ele pode estar aqui na igreja, ele tem a mesma forma. Ele pode estar lá na escola, ele tem a mesma forma. Ele pode estar lá no trabalho, ele tem a mesma forma. Ele não muda de acordo com o ambiente. A prova disso, José. A prova disso, Daniel. Preste atenção. O Egito tinha qual molde? Qual que era o molde do Egito? O Egito se adorava vários deuses. O Egito se vestia de uma forma. O Egito se pintava de uma forma. Até o rio Nilo para os egípcios era um deus. Agora José chegou lá. José adorou o Nilo? José se comportou como um egípcio? Não. José estava lá no mundo do Egito, mas o Egito não estava dentro de José, porque José tinha uma forma. Qual era a forma? Ele era de Canaã. De Canaã. Agora presta atenção, Daniel, ele foi levado para Babilônia. Presta atenção que é a forma do mundo. Qual que é a forma do mundo? Nabucodonosor estava na dominação da terra, o império dominante, e pegou e falou assim: agora vocês vão ter que fazer o que eu mando. E aqui no meu reino funciona assim: tem que beber das bebidas dos meus deuses, tem que comer da comida consagrada aos meus deuses. Aqui no meu reino as regras são assim. Aqui se tocar, quando tocar os instrumentos, você se prostra diante da estátua. Esse é o modelo. Só que Daniel pegou e falou o quê? Mas pera lá, eu não sou do mundo. Eu tenho a formação. E qual é a formação? A fé no meu Deus. E a Bíblia diz que ele assentou no seu coração e não se contaminar. E aí, em vez de Daniel ser influenciado na Babilônia, ele se tornou a influência lá dentro. Então é isso que Deus requer da minha vida, da sua vida, entende? O Senhor requer isso do seu povo. Então nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos dele. Então o que Deus requer de mim e de você é que as pessoas olhem para nós e vejam, ele tem um molde diferente. O molde dele não é igual ao do mundo. É por isso que essa história, mas todo mundo tem, todo mundo faz. Você não é todo mundo. Com você é diferente. Por quê? Porque você tem um molde. Diga, o meu molde é Jesus Cristo. Ele é o meu modelo. Aleluia. Então a nossa vida está encaixada nele. É por isso que não tem como, irmão. Quem vê o crente, ele tem que identificar Jesus na vida do crente. Porque a pessoa olha, por isso que fala cristão, né? Pequeno Cristos. A pessoa olha para o molde e fala: nossa, é igualzinho. É a xerox dele. Fala como ele, anda como ele, se veste como ele. Ah, pelo amor de Deus. Agora veja isso aqui comigo, que coisa tremenda. Parte C do versículo 2. Segundo o príncipe da potestade do ar. Vamos trabalhar isso aqui, ó. Então os homens, vamos repetir o versículo, ó. No outro tempo, já trabalhamos isso aqui. Andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Vamos trabalhar. Essa palavra príncipe aí significa governador, comandante, líder. Então a pessoa mundana e ímpia tem o seu coração comandado pelas trevas. E Jesus, é só Jesus que pode tirar esse comando da vida do homem, tá? Só Jesus. Veja só em João 12:31, o que João diz, ó: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então o adversário, por comandar o coração do ser humano, longe de Deus, afastado de Deus, a pessoa ímpia e mundana, o adversário se torna líder dessa pessoa. Só que a Bíblia diz que Jesus falou, ó, chegou a hora de eu expulsar ele. Em outras palavras, Jesus disse, chegou a hora de eu destronar ele. Jesus como Deus, não tem nem comparação, ele venceu todas as coisas, mas Jesus veio na terra como homem. Jesus veio aqui vencer o adversário como ser humano. E é por isso que ele toma a forma humana e agora vai expulsar o inimigo da posição dele de governo na vida dos homens como ser humano. E como que foi? É isso aqui que você tem que entender do reino de Deus. Enquanto nós não entendemos isso, não tem como passar para outra lição. Escute, na cruz o inimigo foi derrotado. É a cruz que é o lugar da derrota do adversário. A cruz não foi a derrota de Cristo, pelo contrário, a cruz foi a derrota do inimigo. Quando Cristo ali foi crucificado, a Bíblia diz, em Hebreus 2, do 14 ao 15, que Jesus, pela sua morte na cruz,
ele aniquilou o que tinha o império da morte, que é o diabo, e todos aqueles que estavam com medo da escravidão eterna. Então Cristo desmantelou, aniquilou o poder da morte, do diabo e do pecado. Observe ainda em Colossenses 2,15, e ele na cruz despojou, quer desarmar principados e potestades, e deles triunfou em si mesmo. Então na cruz do Calvário, quando Cristo morria inocentemente, pagava o preço dos pecados do ser humano, agora o ser humano está o quê? Está sendo liberto. Agora entenda uma coisa, se você não entender isso aqui, nunca vai entender o que é o reino de Deus, nunca vai entender quem é o teu Salvador, se nós não entendemos qual que é o reino de Deus. Agora escute isso aqui, Jesus falou em Lucas 17, 21, alguém perguntou para ele, como que eu vou saber que o reino chegou? Jesus falou, o reino não vem na aparência, o reino de Deus está dentro, o reino de Deus está dentro de vós. Por que o reino de Deus está dentro? Porque agora Satanás não governa mais meu coração, o inimigo não tem domínio mais sobre meu coração, o reino de Deus me alcançou, Cristo tem o controle da minha vida. Quando uma pessoa agora tem os grilhões do inferno quebrado no coração dele, do inimigo, do pecado, da morte, essa pessoa está sob o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. É por isso que Jesus falou o quê? Em Mateus 2,28, se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. Põe a mão assim nessa direção do teu corpo e diga, o reino de Deus está dentro. Então é Cristo que reina, é Cristo que domina. O teu líder não é de fora, o teu líder é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ei, você não é escravo, você é livre. O Senhor que te domina, que te governa, que te lidera. Aleluia, o reino de Deus está entre nós, dentro de nós. Por que você acha que hoje nós podemos se reunir para servir esse Deus livremente? Porque o reino está dentro de nós. Nós estamos sobre o governo. Reino, você sabe que é governo, é o governo de Deus. Então a partir do momento quando Cristo liberta pelo seu poder, pelo seu sangue, o ser humano, ele agora não está mais sobre a dominação do adversário, porque o Senhor desmantelou todas as obras do inimigo. Aí quando diz aí potestade, o príncipe da potestade, a palavra potestade significa o poder de reger ou governar. É o poder de alguém de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas. Escute isso aqui, olha só, o príncipe da potestade. O que é potestade? É alguém que tem autoridade sobre, é alguém que tem domínio sobre. Isso nos ajuda a entender a história do gadareno. Eu só vou ler um versículo e vou destrinchar um mistério aqui, muito interessante. Lucas 8, 27, olha como que o inimigo tinha autoridade sobre o gadareno. Então ele é o príncipe da potestade, olha lá, ele tem autoridade sobre o mundano, ele tem autoridade sobre os ímpios. Agora vê se o inimigo tem autoridade sobre a tua vida. Não tem. Por quê? Porque você pertence ao reino de Deus. Não tem. Agora olha só, eu só vou ler esse texto, depois eu vou dar uns dados importantes aqui. Presta atenção como que o gadareno está sob a autoridade dessa potestade aí, olha só. E quando desceu para a terra de Gadara, saiu-lhe ao encontro, e vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. O evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas registra a história do gadareno. Olha a situação, preste atenção, que o inimigo deixou, o inimigo possuiu, tinha domínio sobre o gadareno. Olha só que coisa terrível que o inimigo fazia. Por quê? Esse gadareno, ele obedecia forçadamente à potestade. Por exemplo, você obedece a Deus por amor. Agora, as pessoas obedecem o inimigo por força. Ele impõe, você vai me obedecer e acabou, e não tem o que faça mudar. Então veja se esse gadareno, olha a condição de vida que ele tinha. E se alguém chegasse para ele e perguntar, você quer viver assim? Perguntasse para o gadareno para ver se ele queria viver assim. Veja, Marcos do capítulo 5, do versículo 3 ao 5, diz que eles moravam no sepulcro, no cemitério,
Ninguém podia amansar ele e amarravam ele com cadeias e grilhões. E a Bíblia diz que ele mesmo se feria com pedras. Em Mateus 8:28 diz que ele era tão feroz e ninguém podia passar pelo caminho onde ele estava. Onde ele tivesse, irmão, ele causava uma situação terrível. E Lucas, que você leu comigo, 8:27 diz, ele não andava vestido, nem habitava em qualquer casa. Então veja, se alguém chegasse para o gadareno e perguntava, você quer ficar morando no cemitério? Pergunte para ele se ele queria morar. Pergunta para ele se ele queria ficar nu pela rua. Pergunta para ele se ele mesmo queria pegar pedra e ficar tacando pedra, se cortando, se rebentando, tá todo o corpo cheio de hematoma. Pergunta para ver se ele queria. Ele não queria. E por que fazia aquilo? Sem querer. Porque havia uma autoridade maior sobre ele. Agora veja, agora eu vou dar aqui, isso aqui é muito forte, por isso que eu digo para você anotar. Olha só, morava nos sepulcros. E que hoje, qual é o sinal de uma pessoa que tem a dominação do inimigo sobre ela? Vamos lá? Mora em sepulcros. O que é morar em sepulcro? Sepulcro é lugar dos mortos. É a roda dos escarnecedores hoje. É as casas noturnas. É os motéis da vida. É as festas mundanas. É as baladas. Essas são os sepulcros. É o lugar de morte. Então esses são sinais de quem está sob a autoridade do inimigo. Vamos, mais outro aqui, isso é forte. Ninguém podia o amansar. Presta atenção, o endemoniado é violento, não respeita a lei, não respeita a autoridade humana, ele quebra regras, ele quebra princípio. Sinal de quem está sob a autoridade do inimigo. Outro sinal, feria-se com pedras, ou seja, é atentar com a própria vida, se tornar um próprio homicida. Que triste isso, irmão. Atentar com a própria vida. E que mais? Ele mesmo se feria. O que isso significa? O homem sem a direção do Espírito Santo toma atitudes e decisões que só se machucam. Fere a si mesmo. Vamos lá, que mais? Era tão feroz. Ou seja, a pessoa que está sob a autoridade do inimigo é briguento, arrumador de confusão, palavrões é a sua linguagem. Outra, ninguém podia amansar pelo caminho, porque aonde passa causa perturbação. Você já reparou? Tem pessoas que ele chega no ambiente de trabalho, ele causa perturbação. Chega no meio de um grupo organizado, causa perturbação. Aonde ele chega, ele é causador da perturbação. Já sabe quem que está dominando ele, né? Olha aqui, não, agora quero ver, vocês não vão falar nada não, gente? Eu estou preocupado aí agora, hein? Não andava vestido. Por que ele não andava vestido? Isso fala das obras da carne, isso fala da lascívia, sensualidade, a perda de vergonha e decência. E tem gente que fala que o modo de vestir não tem nada a ver, não mostra caráter, engano seu. O mundo tem um padrão de vestimenta, o crente não tem o mesmo padrão. Eu vou falar de novo, se você dá glória se quiser. O mundo tem um padrão de vestimenta, o crente não tem o mesmo padrão. O mundo já tá querendo ficar normal. Por que você acha que no meio dos crentes é normal? Alguém chega, quer fazer tatuagem no corpo e tatua isso, faz aquilo, e pinta, borda, faz e acontece. Eu não estou falando de alguém que estava no engano e hoje tem tatuagem. Isso aí não te condena, não tem nada a ver com a tua vida mais. Eu estou falando de alguém que vem para o Evangelho, que vem para o Senhor. Ele não vai tomar essas atitudes. Essas são atitudes mundanas. Ó, Jesus está dando um trabalhar na casa, né? Olha arrumando o templo, olha arrumando a casa. Agora pega isso aqui. Nem habitava em qualquer casa. Olha, o gadareno não gostava de estar na casa. Por quê? Uma pessoa endemoniada não gosta da família. Ele fala, eu não aguento ficar aqui dentro dessa casa. Não ama a esposa, não ama o esposo, não ama os filhos. Isso é sinal de quem está sob a autoridade do inimigo. A pessoa, aleluia, que está sob o governo de Deus, agora eu vou no inverso, a pessoa que está sob a dominação de Deus, ele não mora em sepulcros, ele está no lugar onde tem vida. Ele obedece às autoridades, ele não se fere com pedras, ele cuida do templo e da morada do Espírito. Ele não é feroz, ele não é falador de palavrão, ele não é briguento, arrumador de contenda. Anda
bem vestido, como um cristão genuíno e verdadeiro. Eu vou entregar tudo hoje aqui, hein? E Ele tem prazer de estar dentro da sua casa. Eu digo, pode ser o lugar mais simples. Pode ser, irmão, uma casinha que ainda está numa tenda. Mas se a presença de Deus está dentro daquela tenda, vai ser o melhor lugar para se estar. Aleluia. Oh, meu Deus. Agora olha isso aqui, gente. Começa a ficar mais sério o negócio. O príncipe da potestade do ar. A palavra ar aí é região atmosférica. É espaço que fica acima da terra, habitado pelos poderes sobrenaturais. É um poder sobrenatural que tem uma função específica no controle do destino e das atividades do ser humano. Preste atenção, o inimigo não é onipotente, nem onipresente, nem muito menos onisciente. O que é onipotente, onipresente e onisciente? São atributos de Deus, o Deus único e verdadeiro. Por que Deus é onipotente? Porque Ele tem todo o poder. Por que Ele é onisciente? Por quê? Porque Ele conhece tudo. E por que Ele é onipresente? Porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não pegou essa? É por isso que o Deus que você está adorando aqui, está aqui com você, mas está lá na tua casa aguardando. Está aqui, aleluia, recebendo a tua oração e está cuidando do teu ente querido que está lá fora. Agora, olha que coisa tremenda isso aqui, presta atenção. O inimigo, ele não é onipresente, onipotente, nem onisciente, então, ou seja, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não pode. E como que ele consegue fazer uma dominação sobre esse mundo? Porque ele tem os seus agentes. E quem são os agentes adversários? São, no caso, os demônios caídos e o ser humano caído. Esses são os agentes que o inimigo usa para estar nos lugares. E essas pessoas, esses demônios, prestam relatório, ó, em tal lugar fiz isso, fiz aquilo. Então são comandados por ele. Agora presta atenção aqui. Irmão, presta atenção nisso aqui que é muito forte. O gadareno, presta atenção, ele estava possesso. Mas nem toda pessoa que está sob influência do inimigo está possesso. Por exemplo, presta atenção no que é atuar nos ares. Ele é tão sujo que ele é covarde, ó. Ele trabalha nos ares. Por que ele trabalha nessa atmosfera espiritual? Por que ele trabalha? Preste atenção. Por exemplo, Pedro é o exemplo disso. Pedro, é Mateus 16, 22, 23. O Pedro, ele tinha acabado, presta atenção, tinha acabado de dar lugar para Deus. E Jesus perguntou, quem que diz os homens ser que eu sou? E alguns falaram, alguns dizem que o Senhor é João Batista, Elias, alguns dos profetas. E Jesus falou, e vocês, o que vocês pensam que eu sou? Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus pegou e falou assim, bem-aventurado é você, porque nem foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai. Então, sobre esta declaração, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão sobre ela. A mesma continuidade da história. De repente Jesus pega e revela o plano da salvação. Qual é o plano da salvação? Se entregar na cruz e morrer inocentemente. Aí Pedro pegou e disse assim, Senhor, na mesma hora, Senhor, tem dó de ti, não vai lá sofrer não. Jesus olhou para ele, versículo 23, Jesus olhou para ele e falou, para trás de mim, Satanás. Mas pera lá, o Pedro estava endemoniado? Não, ele não estava endemoniado, ele só estava agindo por influência da potestade do ar. Porque um crente verdadeiro jamais pode estar endemoniado, porque o Espírito Santo, presta atenção, onde está o Espírito Santo não habilita outro corpo estranho. Só que uma pessoa por falta de vigilância pode estar sob a influência. Entende? Então não é todo mundo, presta atenção, isso aqui você tem que aprender. Não é todo mundo que você... Porque o problema mais fácil de resolver é quando alguém está possesso. Você chega, põe a mão na autoridade de Deus e repreende. Isso é o problema mais fácil que tem para resolver. Agora o problema ruim é tirar alguém sob a influência do inimigo. Esse é o pior problema. Por que que o Senhor fala isso? Lembra os religiosos nos tempos de Jesus? Jesus falou, vocês... João 8, 44 e 47. Jesus falou, vocês têm por pai o diabo e vocês fazem a vontade dele. Agora vê se Jesus colocou a mão neles e expulsou o demônio. Porque não havia possessão, mas havia influência. Já se tornaram filhos logo de uma vez. Foi um discipulado tão terrível que ele estava reproduzindo a vida do papai dele certinho.
É forte o negócio. Aí Jesus falou: quem pertence a Deus ouve as minhas palavras. Agora, quem não é de Deus não ouve a palavra. Agora você vê porque existem pessoas que correm da palavra? Porque ele não é de Deus. Agora presta atenção nisso aqui. Veja, presta atenção, aqueles religiosos da época, o Anás, o Caifás, que eram os sumos sacerdotes, muitos ali estavam sob a influência do inimigo. Quem foi que entregou Jesus para a cruz? Foram os seus próprios patrícios. Foram aqueles próprios homens que estavam sob a influência do adversário. Outro exemplo de quem estava sob a influência do inimigo, Judas. O texto vai dizer que ele, sob a influência do inimigo, traiu Jesus, foi lá, entregou Jesus. Depois, quando ele entrou em sã consciência, sabe o que ele fez? Pegou as 30 moedas de prata e chegou para aqueles homens e falou: eu traí sangue inocente. Ele não tem culpa coisa nenhuma, porque ele fez uma coisa impensada. O inimigo influenciou ele, jogou uma seta na mente, no coração dele, e acabou cedendo. Tinha uma brechinha lá, né, e tal, e acabou fazendo. Aí depois, o que ele fez? Depois, presta atenção, que quando ele foi tomar em si, ele estava tão desgostoso. Aí o inimigo influenciou de novo, influenciou tanto que ele foi se suicidar. Agora veja quem que leva as pessoas a se suicidar. Não é Deus que faz isso. Deus jamais levará alguém da cabo da sua própria vida. Jó passou o que passou, mas disse: eu creio. Eu creio. Você crê no que, Jó? Eu creio que o meu Redentor, o meu Redentor vive. Meu Deus! Então preste atenção. Você tem que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado. Todos temos que tomar cuidado. É claro, eu estou dizendo, viver. Por isso que Jesus falou: vigia, ora. Porque o inimigo não só trabalha na possessão, ele trabalha com a influência. Entende? Então muitas pessoas estão possessas. Mas presta atenção, vê se Judas ficou se estribuchando no chão lá. Judas chegou, deu beijinho no rosto, deu abraço. Pegou o mistério aí ou não? E tudo que ele estava fazendo, por influência do adversário. Meu Deus, hein? Agora pega isso aqui, vamos lá, chegando na parte final. Estudo forte hoje, hein, gente? Do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ó, o Espírito que agora opera. Essa palavra aí, gente, essa palavra opera significa ser eficaz, atuar, produzir, mostrar poder. Então aqui acontece o inverso de João 15. O que está escrito em João 15? Jesus falou: se vocês estiverem em mim, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Se eu estiver em vocês e vocês estiverem em mim, vocês vão dar fruto. O inverso acontece assim: o diabo fala assim: eu sou espinheiro, e se você estiver em mim, você vai produzir espinho. Aqui é o inverso, opera aqui, preste atenção, é o inverso. Agora a pessoa, o irregenerado é energizado pelas trevas. Essa palavra eu já disse, essa palavra opera aqui, é da onde se origina a palavra energia. Então a pessoa que está ligada ao inimigo, consciente ou inconscientemente, como acontece com muitas pessoas que inconscientemente estão ligadas ao inimigo, eles têm a operação do inimigo neles. Então eles são energizados pelo inimigo. E aí o que eles produzem? 1 João 3,8, está aqui, gente. A RA, não esquece. A revista é atualizada, ó. Aquele que pratica aqui é fazer. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Esse viver aqui é continuar na prática. Então a pessoa que está no espinheiro vai produzir isso aí. Agora entende por que Jesus falou? Que a árvore é conhecida? Se você produz espinho, você não pertence ao Senhor, mas se produz o vinho, o que é o vinho? É delícia, é doce, tá? E fala de muitas coisas, mas você sabe que o fruto que nós produzimos é o próprio Cristo. Esse é o fruto que nós temos que produzir. Alguém que prova de nós tem que sentir o sabor de Jesus. Ele sente o sabor de Cristo, aleluia. Agora a pessoa, quando ela está sendo, presta atenção, há uma operação em todo incrédulo. Eu quero que você entenda isso. Às vezes você olha para uma pessoa, parece que ela tem uma vida moral, ela tem uma vida equilibrada, é um bom pagador, e tudo isso e tudo mais. Parece uma pessoa, irmão, que não existe.
e não é crente, mas escute, ela está sendo operada pelo inimigo. Não adianta, quem não está em Cristo Jesus, direto ou indiretamente está com o inimigo. E por quê? E como que é assim? Aí alguém fala, mas como que alguém que é bom pagador, tem uma vida moral, não mexe com ninguém, uma pessoa... Mas vê se ele faz a obra de Deus, vê se ele prega Jesus. Se ele não prega Jesus, ele está sendo omisso. E pela omissão dele, por ele não viver Jesus, outras pessoas estão indo para o inferno. Entendeu? Então não tem como ficar em cima do muro. Depois de um estudo como esse aqui, irmão, ou a pessoa vai entender, pera lá. A luz do evangelho, ó. E Deus está tirando toda a cegueira espiritual, tremendamente aqui, viu? Pega isso aqui agora. Por outro lado, o crente, ele é energizado pela palavra. Quer ver? 1 Tessalonicenses 2,13. Olha o que a Bíblia diz. Outra razão pelo que também damos, sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que... Ela não opera em qualquer um, ela opera em quem crê. Opera é a mesma palavra, é energizar. Eu já falei aqui, já expliquei o que é energizar. É quando você pega um ferro, aquele ferro não funciona. Você coloca na tomada, vem a energia e faz ele funcionar. Então isso é energia, tá certo? É a mesma palavra, é a mesma coisa. Então presta atenção, o crente, aleluia, o crente, ele é energizado pela palavra de Deus. Daí a importância da leitura e meditação diária. Porque quando o crente está meditando na palavra... Está buscando a palavra, está lendo a palavra, está sentando para aprender na quinta da palavra. Olha o crente recebendo, olha o crente recebendo, olha o crente recebendo. Agora quem está energizado vai dar glória com essa palavra. Olha lá, o crente sem a palavra não tem energia, por isso vive desligado. Eu vou falar de novo. O crente que não gosta da palavra, o crente que não busca a palavra, o crente que não medita a palavra, é um desligado. Ele está dizendo, não opera, não faz nada, não realiza nada, porque está sem energia. Mas o crente que recebe a mensagem, a palavra de Deus, ele está cheio de Deus. Levante a mão direita para o céu. Eu vou te dar 20 segundos para você glorificar Deus, porque eu vou profetizar. Na força da palavra, na operação da palavra, Deus te toca e te renova. Na operação da palavra, Deus te cura das enfermidades contra a tua vida. Na operação da palavra, o peso cai, toda seta maligna cai, toda obra contra a tua vida cai. Receba o impacto, a força da palavra. Quem recebe o poder da palavra? É a palavra. É por isso que o inimigo não gosta da palavra. É por isso que o inimigo odeia a palavra. Porque quando a palavra é pregada, os crentes recebem vida. Quando a palavra é pregada, a pessoa recebe energia. Ei, Maraia. Na koshere mekener que amande kovasai. La cachara bacala bandecova súbria. É por isso que o crente tem que amar a palavra, tem que viver a palavra, tem que buscar a palavra, tem que dormir com a palavra, meditar na palavra, acordar com a palavra, buscar a palavra, tem que vir na quinta da palavra, na terça da palavra, na quarta da palavra. Todo dia é dia de Bíblia, todo dia é dia de palavra. Por isso Paulo falou para Timóteo: ei Timóteo, leia a palavra, medite na palavra, busque a palavra, porque o crente que tem palavra não fica caído, não fica cabisbaixo, não fica na angústia, não permanece na tristeza. Ele recebe palavra e Deus levanta, ele recebe palavra e Deus cura, ele recebe. Naraia
Rabashara bakandara cantara bashai. Elebakala bande comanturia. Elebrakala badaraya. Elebakala bashande calabrasúbia. Jesus falou: se eu estiver em vocês e a minha palavra permanecer e vocês estiverem em nós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vos será feito. Vos será feito. Estou sentindo a energia da palavra aqui. Por favor, eu não quero te cansar, mas levante o mais alto que você pode das suas mãos aí agora. Essa é a nossa conexão com Deus. Pastor, qual que é a nossa conexão com Deus? Dependência. Não passe um dia da sua vida sequer sem meditar em pelo menos um versículo, porque quando o crente ele busca a palavra, ele lê a palavra, ele medita a palavra. Deus disse para Josué: quer ter vitória, quer entrar na terra, quer vencer os inimigos, medita na minha palavra de dia e de noite. Aleluia. Sinta Deus pela palavra, contempla Deus pela palavra. Urachanda, seja renovado pela palavra. Deus te abre porta pela palavra. Deus salva a tua família pela palavra. Se vence a tentação, eu vou falar até o crente da glória. Se vence a tentação pela palavra, se vence o inimigo pela palavra, se vence a prova pela palavra, passa pelo deserto dando glória a quem tem a palavra. Uracalachanda, é palavra, é palavra. Pega a palavra, come da palavra, beba da palavra, se alimente da palavra. Recebe do que Deus está dando aqui. Crente vai sair daqui no renovo, crente vai sair daqui no vigor. É da palavra, é da palavra. Terachande cande kenestéria. Calabachara bacala bracantai, elebacala bandecovaçaia. Aleluia. Que tire dos púlpitos esses adivinhadores sem vergonha e coloque esses pregadores do evangelho, porque povo que tem palavra não está desligado. Povo que tem a palavra glorifica porque está vivo, adora porque está vivo, ora porque está vivo. Meu Deus! Ah, meu Deus, meu Jesus amado. Miracoia colementria, era mangeri candere comaia, alacachande calabrasterca. Aleluia. Ah, meu Deus, seja o teu nome glorificado. Aleluia. Agora para encerrar, meu Deus, Deus está tomando aqui, hein? Aleluia. Oh, meu Deus, tá de sair correndo aqui no meio dessa igreja hoje. Aleluia. Uramachera bacala sube. Uracachandaca. A palavra não opera em qualquer coração. A palavra opera naquele que crê. Se tiver fé, tem operação da palavra. Se receber a palavra, tem operação da palavra. Aleluia. Olha para o teu irmão aí, não põe a mão só e diga: recebe a operação da palavra. Samaia. Receba esse vigor, receba a saúde. Deus te toca da planta dos pés ao alto da cabeça. Receba a operação da palavra. Receba. É poder, é poder. Essa igreja ama a palavra, essa igreja busca a palavra. Os obreiros têm palavra, os músicos têm palavra, até as crianças têm palavra. Os jovens se tem. Deixa eu ver quem tem palavra. Palavra, 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 palavra. Terá camandara vasere me candaraia, aramachande comanai. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Isso, tem essa experiência com Deus aí, com a palavra. Aleluia.
E você escute aqui que essa palavra tem endereço. E você que deixou alguém da tua casa, da tua parentela enfermo, a palavra vai chegar primeiro hoje lá. O centurião falou e disse: manda uma palavra. Uma palavra. Meu Deus, é forte. É a operação da palavra. Meu Deus do céu. É a operação da palavra. Aramandekova sai. Eu vou entregar um negócio aqui. Se tu não der glória a Deus, eu vou achar que você está desconectado, hein? Eu vou entregar aqui. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava informe e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava, o Espírito de Deus se movia. E o que a Bíblia diz? E disse Deus: haja. O que Deus disse? Haja. Ele falou a palavra. Então ele soltou a palavra, e quando ele soltou a palavra, se manifestou a criação. Quando ele soltou a palavra, se manifestou a forma. Não entendi. Pastor, o meu casamento está informe. Pastor, a minha vida financeira está em treva. Pastor, a minha vida está dos avessos. Haja. Haja, haja, haja. A palavra vai trazendo vida. Ela vai criando. Vamos para a conclusão. Meu Deus, está muito forte aqui, gente. Então o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Presta atenção. A palavra aí, desobediência, significa obstinação, oposição obstinada à vontade divina. É alguém que se recusa a crer e obedecer no Evangelho. Então quem é um filho da desobediência? Aquele que recusa o Evangelho, aquele que não crê no Evangelho, aquele que tem o coração duro a ponto de não crer e não obedecer. Esse é um filho da desobediência que está sendo operado por Satanás, que tomou a forma desse mundo, do próprio inimigo, se tornou um discípulo do adversário e está produzindo a vida do inimigo aí fora, uma vida comprometida com o pecado. Agora escute isso, esse texto eu tenho que ler, em Deuteronômio 21, do 18 ao 21, olha o que Deus fala sobre os filhos rebeldes. Isso aqui é sério, hein? Estou encerrando, aleluia. Quando alguém tiver um filho, contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, não lhe der ouvidos, adiante, então 19, então seu pai e sua mãe pegarão nele, presta atenção, o pai e a mãe, pegará nele e o levará aos anciões, na porta da sua cidade, que é a porta do juízo, onde se julgava as causas, a do seu lugar, versículo 20, e dirão aos anciões da cidade: este nosso filho é rebelde quanto mais, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão, um beberrão. Olha isso aqui. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça o tema. A palavra, escute, a palavra rebelde significa controverso, teimoso. A palavra quanto mais, sabe o que significa? Recalcitrante. Você fala ele recalcitra. Você fala faz isso, ele fala não, aí ele coloca um monte de coisa. Faz isso, ele vai só dando coisa. Recalcitrar é dar coisa, filho. E o que é um filho rebelde? Aqui no caso, literalmente, presta atenção, aqui é literalmente o que acontecia, mas aqui tem que ser aplicado para o dia de hoje. Esse filho rebelde, quanto mais, representa o quê? Você prega o Evangelho para ele, você prega que Jesus é o Senhor, e ele fica recusando, ele é teimoso, ele não aceita Jesus, ele não se dobra ao Evangelho. O que acontece? Pega os pais e chama. O que é os pais? É os líderes da igreja, eles são os pais. O que faz? Chama no meio da congregação e apedreja. O que é apedrejamento? Condenação. Lembra a mulher de João 8? É condenação, a pessoa condenada é apedrejada. Então, toda pessoa que não obedece ao pai, não obedece a Deus, e aqui vai para os filhos já, viu? Você que tem esse costuminho seu de rebeldia, teimosia,
Cuidado com o apedrejamento, hein? O céu apedreja, a terra não, mas o céu apedreja. Vai ter filho aqui, escute o que eu estou falando, vai ter filho aqui, porque tem filho que passa longe de honrar um pai, honrar uma mãe. Se deixar em filho, se deixar alguns aqui, chega a peitar no pai, na mãe, e acha, tem umas moças aí que eu vou falar, viu? Mas aqui, esse contexto, presta atenção, eu estou aplicando para os dois lados, mas o contexto é esse. Quem que é o filho rebelde? Não crê no evangelho. O contexto aqui do evangelho, tá? Não crê no evangelho, não obedece a palavra de Deus, é o que Jesus falou para Saulo, você recalcitra. Ele era um filho rebelde, quanto mais. Jesus vinha falando com ele, se converte, larga dos seus pecados, se arrepende, e ele só recalcitrando. Aí Jesus falou para ele, dura coisa, hein, é da coisa, hein. Quanto mais você dá coisa, mais você vai se machucar, viu? E agora pega isso aqui. Essa passagem tem uma conexão com Mateus capítulo 18, do versículo 15 a 18. O que está escrito lá? Se o teu irmão pecar contra ti, vai lá e fala com ele pessoalmente, não espalha para ninguém. Vai lá e fala com ele. Se o teu irmão se arrepender, você ganhaste o teu irmão. Não precisa espalhar para ninguém o que aconteceu. Só que se o teu irmão for pego em pecado, tá certo? Ele for pego em alguma ofensa, e você já exortou ele pessoalmente, ele não abandonou, o que faz? Chama mais 2 testemunhas. Pega 2 testemunhas e vai lá e apresenta. Se mesmo diante das testemunhas ele não quer abandonar o pecado, o que a Bíblia diz para fazer? A Bíblia diz, isso tem que fazer, essas 2 testemunhas, é as autoridades da igreja, tá? Os líderes da igreja, é para expor publicamente diante dos líderes da igreja. O que acontece? Essa pessoa, vamos supor, você pegou alguém em pecado aí fora. Você viu que alguém pecou, você sabe. Você chega lá e exorta ele, você tem que exortar. Você chega lá e fala, ó, larga disso. Se ele continuar, se ele continuar nisso, aí você leva diante das testemunhas. Você fala, ó, vou te levar. Aí se ele não quiser obedecer, está lá em Mateus, depois você lê. O texto diz assim, ó, considere ele como gentil e publicano. Por que considerar ele como gentil e publicano? Gentil e publicano eram os pecadores da época, assim chamados. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ó, considere. O que significa? Ele já não pertence mais à nossa comunidade. Por que ele é gentil publicano? Porque agora tem que ser evangelizado de novo, porque ele se perdeu. Virou um filho da desobediência, virou um filho de Satanás. E agora ele precisa o quê? Ser reconquistado. E eu encerro aqui, esse é o grande encerramento aqui. A igreja tem que olhar para este mundo, as pessoas perdidas, com um olhar de amor, com um olhar de compaixão. Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que deu. Então quem ama, doa a sua vida. E para que eu tenho que doar a minha vida? A minha vida diante do Senhor, para quê? Para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Quando eu olho para esse mundo perdido, as pessoas vivendo uma vida absoluta, afastadas de Deus, eu não tenho que olhar como se eu fosse o santarrão e eles fossem os miseráveis, não. Eu tenho que olhar o quê? Um dia eu era um miserável, e Jesus me alcançou. Eu estava em trevas, e Jesus resplandeceu a luz sobre a minha vida. Eu estava perdido, e Jesus me encontrou. Agora que eu tenho a verdade do Evangelho, eu sei que tem muita gente que está ali para o inferno. Eu não vou chegar assim, dizer para ele, de uma forma bruta, dura, ô seu filho do diabo, não seja tolo, nunca evangelize alguém assim. Tem pessoa que vai evangelizar as pessoas e fala, ó, você está cheio de Exu Caveira, você está cheio de... Para com essa idiotice, meu! Não se evangeliza uma pessoa assim. Você evangeliza uma pessoa de que jeito? Você evangeliza ela com amor. Com o amor de Deus sobre a vida dela. E olhar para ela e anunciar Jesus. Falar de Jesus para ela. Falar do Salvador. E a Ele, ninguém tem a capacidade de abrir os olhos de ninguém, mas Jesus abre. Aí a pessoa, ela vai olhar o seu procedimento. Por quê? Porque você está falando de Jesus para aquela pessoa com amor. Porque, irmão, a verdade sem amor é brutalidade. Deus não está nisso. A lei tinha a verdade, mas a lei era bruta. Eu vou falar de novo.
A lei tinha verdade. E não tinha? Lógico que tinha. Pegou, pecando tem que morrer. Era assim que a lei fazia. A lei tinha verdade, mas e a graça? Jesus veio por graça e verdade. Então na tua verdade tem que ter graça. A tua verdade tem que ter a graça de Deus. Qual que é a graça de Deus? A graça de Deus é essa: Jesus pode te tirar dessa situação. Você não precisa ir pro abismo, você não precisa ir para a perdição. Há um lugar, há uma morada para você, juntamente no céu. Amém? Então que o nosso olhar, aleluia, como hoje, filhos de Deus, levanta a mão, isso aqui você tem que falar de mão levantada. Olha, todo mundo energizado é outra coisa, né, irmão? Diga, eu sou um filho de Deus. O Espírito Santo testifica com meu espírito, eu sou filho de Deus.